Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como que é o nome completo do senhor? Divaldo Aparecido Raimundo da Silva. Seu Divaldo, a gente vai fazer a gravação para comprovação do período rural da sua aposentadoria. Perfeito. Eu preciso advertir o senhor que o senhor precisa falar a verdade, não pode mentir sob pena de se enquadrar no crime de falso testemunho, tá bom? Entendi. Aí, nesse caso, o Ministério Público Federal pode extrair as cópias do processo para estar abrindo uma investigação contra o senhor. Perfeito. Me fala sobre o seu período que o senhor trabalhou na roça. O início, a propriedade. Bom, eu desde criança eu morei e trabalhei na roça porque meu avô, né, tinha propriedade rural e eu sou da década de 60, né, então até esse período de criança sempre eu trabalhei na roça. Propriedade primária, primeira propriedade do meu avô. Primeira propriedade era do seu avô. E o senhor morou nessa propriedade até quando? Até no meado de 75 a 78 em diante, quando meu pai comprou a primeira propriedade. O senhor lembra quantos anos o senhor tinha mais ou menos? De 9 para 10 anos, meu pai já teve a primeira propriedade e eu já trabalhava na roça, né? Desde 76, na época, quando criança, já podia trabalhar na roça, né? Então, a gente trabalhava na roça. E no caso, o senhor trabalhava sozinho ou com a sua família? Era um trabalho familiar. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Era só dois irmãos? Só um irmão, eu e mais Um um. irmão. Isso. Certo. O seu pai, ele ajudava também no trabalho? Sim, meu pai ajudava, mas num período, ele era muito doente, então ele não poderia trabalhar muito, então a gente tinha que ajudar ele na roça. Qual que era a doença que ele tinha? Meu pai tinha doença de Chagas, tanto que faleceu, né, com problema de coração, inchou e veio a falecer por esse motivo. E o que era plantado na propriedade do seu pai? Bom, nossa propriedade sempre era produtos assim bastante para sustentar a família. Então era arroz, feijão, tinha mamona, tinha milho, soja, café. O principal era café. Depois veio, né, a geada, então foi migrando para algodão, arroz, feijão, soja. A gente tinha também na propriedade vaca, porco, essas coisas que eram para sobrevivência. Uhum. E você trabalhava só lá na propriedade ou o senhor também pegava outros trabalhos por diária? Enfim. Até eu começar a estudar, fazer o segundo grau noturno, não tinha como eu trabalhar por diárias nos vizinhos, né? A propriedade era pequena, mas quando eu comecei a estudar à noite, aí eu trabalhava por diária também para os vizinhos. Então, o senhor chegou a estudar. Qual que era o período que o senhor estudava? De manhã, de tarde, de noite? A gente chama assim, né? No período de criança, eu estudava no período da tarde, né? A gente chama até eu entrar no segundo grau, eu estudava à tarde e de manhã trabalhava na propriedade. E como que era a rotina de trabalho? Bom, a rotina de manhã era assim: a gente levantava cedo, tratava dos porcos, das vacas, tirava leite e ia para a roça, né? Então a gente tinha também, na época, era tração animal, porque na época não existia máquina, então eu também trabalhava lá com tração animal, que era o burro, né? Eu lembro até o nome do burro, que chamava Castelo. Então tinha que levantar cedo, tratar dos bichos primeiro, depois selar o animal, colocar a tração animal e eu trabalhava na tração animal arando terra. E você só morou nessa propriedade do seu pai ou o seu pai teve outras propriedades? Meu pai teve a primeira propriedade, antes dessa última, teve uma propriedade menor, aí ele vendeu essa propriedade menor e comprou a outra no meado de 85 em diante. Ele comprou a segunda propriedade, que é onde que eu fiquei até o último período que eu me formei, né, na escola, que eu vim para a cidade e fiquei nessa segunda propriedade. E o senhor saiu da roça em que ano? Eu saí no final de 88, que eu tive meu primeiro emprego na cidade. Um emprego de final de ano, né? Mas foi só 30 dias. Uhum. E daí depois o senhor voltou a trabalhar na roça? Voltei a trabalhar na roça porque era um contrato pequeno, né? Então não teve como continuar. Então eu voltei um período para a roça. Depois eu fui contratado de novo por uma outra empresa. Né? Depois de 2 anos eu voltei a trabalhar de empregado na cidade. Certo. O senhor parou de trabalhar na roça para trabalhar em que área? Área administrativa, né? Eu me formei em técnico contábil. Então eu fui trabalhar na área administrativa. O senhor lembra o nome da empresa? A primeira empresa de contrato final de ano chama HM, hoje chamado Hermes Macedo, né? Uhum. E a segunda já chamava-se
José Alves Nendo, que é a antiga, nome popular, Casa Alô Brasil. Certo. Aí depois disso, o senhor voltou para a roça? Eu voltei um período de 2 anos, porque essa Casa Alô Brasil, ela pegou fogo. Então, ela não existiu mais, então eu fiquei desempregado durante esses 2 anos, aí eu voltei para a roça nesse período. Entendi. E o trabalho na roça, me fala mais sobre o seu trabalho em relação a cada um dos cultivos, por exemplo, café, Então vamos lá, soja. vamos falar do café. O café, eu me lembro que eu tinha, em 1975, eu tinha 6 anos. E na época, funciona assim, o café, você tem que fazer... Eu lembro do café porque eu nasci no meio do café. Então você tinha que fazer o balainho de terra, plantar a sementinha. Isso aí eu ajudava meu pai, né? Fazer os balainhos de café. Aí você fazia a cova de café, plantava o café. Aí ia crescendo o café. O outro ciclo do café era diriçar o café, arruar o café, banar o café e trazer o café para o terreirão, secar café, todo esse processo do café. Depois de 75, 76, veio a geada negra, que chama. Então aí o café deu uma diminuída, mas continua ainda aqui no norte do Paraná. Aí a gente migrou para o soja, para o feijão, para o arroz, mamona, tinha uma época de plantio de mamona. Então todos esses cultivos eu trabalhei, eu participei dessas culturas, entendeu? Então tudo isso aí a gente tem o histórico de como faz, como na época a gente ajudava meu pai, e a gente sobrevivia disso daí. Então, período assim, passava o ano, era ciclo, né? Era sazonal. Uma época era soja, outra era milho, outra era feijão. E todo esse processo era manual. Não existia colheitadeira igual hoje. Então a gente antigamente chamava assim triadeira. Uhum. Então você cortava o soja no facão, você arrancava o feijão na mão, e aí você fazia um monte, secava e vinha uma triadeira manual com motorzinho a diesel. E aí você jogava nessa triadeira que ele processava e aí o grão era selecionado, separado nas sacas. Uhum. O senhor mencionou a trilhadeira. Tinha outras ferramentas que o senhor lembra? Na época da triadeira, para você chegar no ponto de colocar o produto na triadeira, você tinha que usar o facão para cortar o feijão ou soja no facão. Era cortado no facão, assim, não tinha outra ferramenta, entendeu? E o feijão era arrancado na mão. Não tinha também, era tudo colheita manual, entendeu? Não tinha, igual hoje tem os equipamentos. E aí, no caso, você utilizava mais alguma ferramenta para separar os grãos? Essa triadeira ela já separava. Uhum. O que tinha até chegar na triadeira também era o tração animal. A gente pegava o carrinho, né, burro, a carroça, tinha que carregar a carroça durante um período não, na roça, trazer até um monte para depois desse monte você jogar na triadeira. Entendi. Então não tinha maquinário. Não, era tudo manual. E vocês tinham empregados? No período de colheita, sim, sempre tinha um ou dois para ajudar nesse período de 30, 50, 60 dias, que era o período da colheita, porque se chovesse lá estragava, então tinha que ser um negócio rápido, entendeu? E eles eram empregados ou era um boia fria ali? Era por empreita ou por diária. Se é época do café, você pagava por saca de café. Se é época do soja, você pagava por diária, para eles ajudar a colher, entendeu? Feijão, mesma coisa, era por diária, você pagava por dia para essas duas pessoas que ajudavam nesse período de E no emergência. caso, como que a atividade do senhor se encaixava com o seu estudo, na época que o senhor estudou? Então, no período da manhã, né, da primeira série até a quarta e até a sexta série, a gente estudava no campo, na roça. Então, a escola era na roça. Então, de manhã eu trabalhava no sítio, na chácara. No período da tarde, eu ia para a escola, entendeu? Agora, quando eu já parti para o segundo grau, como tinha ônibus da prefeitura, passava coletando as pessoas, os alunos na escola, no sítio rural e levava. No segundo grau eu já fui para a cidade, à noite. E durante o dia eu trabalhava o dia todo na roça. Entendi. No caso, como que era o recebimento da remuneração pelo trabalho que o senhor fazia na roça? Veja, naquela época, toda a produção era controlada pelos pais. Então você trabalhava para sobrevivência. Então você colhia, ajudava, plantava, e os pais que pegavam todo o resultado e distribuía para o alimento do ano e tal. E todo esse dinheiro ficava para a família. Não tinha assim uma distribuição de salário. Eu não tinha. Eu trabalhava para sobreviver. Na época era difícil. Era para sobrevivência mesmo. Isso. Tá certo. Bom, eram essas perguntas que eu tinha, tá? Muito obrigado. Ok.